Agora eu vim falar sobre os 3 sinais que eu identifiquei nessa minha jornada de autoconhecimento, de autoentendimento, de lei da atração, limpeza energética. Eu vim falar sobre os 3 sinais de energias que afastavam o dinheiro da minha vida. E se calhar você pode estar aí também produzindo esse tipo de energia e ela pode estar afastando o dinheiro da sua vida, seja dinheiro, seja relacionamentos, aquilo que você está precisando aí com rapidez e se calhar você tá, em vez de atrair, está repelindo isso através dessas 3 energias que você pode estar produzindo aí. E se você tiver produzido alguma delas, eu peço para você comentar aqui, Carla, estou fazendo isso, preciso parar agora, né? Se precisa aí de mais ajuda, deixa os links aqui abaixo, né? Que for aquilo que eu fiz durante mais de 6 anos que contribui para a minha evolução cada vez mais, tanto financeira como emocional, também com relacionamentos e amizades, relacionamento amoroso. Então, deixa aqui o link para que você também possa experienciar aí. Talvez esses links podem te ajudar também a você crescer com a sua energia e se conectar com aquilo que deseja. Um desses 3 sinais foi que, como eu comentei aqui no vídeo anterior, na crise política que teve na época de Dilma, eu tinha uma loja que estava bombando, eu estava todos os dias fazendo grandes depósitos de dinheiro na minha conta. Mas, meus amores, eu entrei numa reclamação naquela época, porque eu ficava acompanhando notícias, né? A loja foi algo que eu atraí através da lei da atração. Aquilo me deu muito dinheiro, me dava muito prazer. Mas nessa época de crise, eu entrei na reclamação coletiva e isso deitou a minha loja abaixo. Por quê? Quando a gente está reclamando, está colocando foco naquilo. O foco negativo daquilo que a gente está reclamando, né? Por exemplo, teve época na minha vida também que eu estava reclamando tanto aqui do meu relacionamento, ligava para minha irmã e comentava e falava com a minha mãe, com sobrinha, e ficava falando mal do meu relacionamento. Olha que coisa horrorosa. Não estava bom, estava insatisfeita, também não podia voltar para o Brasil, porque estava aquela crise da pandemia. E meu relacionamento, em vez de melhorar, piorou. Não só com o pai do meu filho, mas também com o meu filho. E até comigo, né? Eu comecei a ficar muito mal, ficar com as emoções muito lá embaixo. Fui ao fundo do poço emocionalmente mesmo. Mas eu lembro o que eu fazia. Eu estava naquele pico de reclamação altíssimo. Eu dormia à noite chorando, reclamando da vida que eu estava tendo. Na época da loja também, eu dormia reclamando da crise, reclamando que as contas estavam atrasando, reclamando que não estava dando conta de pagar e de comprar mais. Então aquilo foi só acabando, aquilo deitou minha energia abaixo, né? Porque reclamação abaixa a energia da gente, deixa a gente ansiosa, triste, angustiada e ainda aquilo que estava bom foi só piorando, né? Então, já se sentiu assim? Observa aí se em algum momento da sua vida algo que estava dando mal, como que você estava emocionalmente? O que você estava repetindo, falando para você e para as pessoas? Observa aí, tenho certeza que aquilo só piorou por causa da sua energia. A energia, ela afasta aquilo que a gente tanto quer, porque se eu estou reclamando de uma situação, então aquilo não vai vir positivo para mim, vai vir para me reclamar mais. Então, traz mais o mesmo, você passa a ter que reclamar mais daquilo, né? Porque é a energia que você está produzindo. Então, pensa aí em algum momento da sua vida que você teve mesmo com muita dificuldade e observa como você estava, o que você andava a falar, o que você andava a fazer, né? Quais eram os pensamentos que você estava produzindo em relação a isso. E pode ter certeza que foi isso que ajudou só a piorar. Se você já gostou do assunto, peço para você deixar o seu like aí para o YouTube enviar esse vídeo para mais pessoas. E se fizer sentido para você, até o final desse vídeo, peço que você deixe o seu comentário, né? Qual a chave que você girou aí e envie ele para outras pessoas também. Sinal que fez com que eu identifiquei, né? Nas épocas em que eu mais entrei em situação de fundo do poço, sinal da energia que eu estava produzindo, que estava me afastando aquilo que eu queria, foi sentir medo. Como eu falei, quando eu estava na reclamação da loja, por que eu reclamava? Porque eu tinha medo de não dar conta de pagar água, energia, internet, pagar os fornecedores, pagar o aluguel, né? Então,
O meu medo era não dar conta de pagar. O medo de não dar conta de pagar, o medo do cliente, né? Que naquela época, como era bairro, a gente vendia muito fiado, né? Sabe aquela coisa do vender no caderninho? Então eu vendia muito assim. Eu vendia na máquina de cartão também, mas muitas pessoas compravam no caderno, né? Na confiança. E aí o que aconteceu? Muitas pessoas não me pagaram. Eu tinha esse medo delas não me pagarem, foquei neste medo e realmente foi o que aconteceu. Foi o que atraí. E outras situações também que eu entrei, que eu tive muito medo, foi quando eu estava aqui morando em Portugal, eu, o Matias e o pai dele que sempre viveu viajando muito, e ele ficava muito sozinha. Então eu tive medo de ficar doente naquela época, né? Logo que eu vim pra cá, acho que um ano depois, 2 anos, não sei, foi aquela fase da pandemia. E aí eu tive muito medo de ficar doente, medo de ficar sozinha, medo de não dar conta, né? Porque pra mim era muita novidade também. Eu tava iniciando um relacionamento aqui com o pai do Matias, com o Matias, criança também, que o Matias é meu filho único. Então eu tinha muitos medo de não dar conta da minha vida. Porque pra mim, antes de eu ter filho, antes de eu ter que morar com alguém, minha vida era livre, eu era uma pessoa muito livre, eu dava conta da minha vida, dava conta das minhas contas, dava conta, né, dos meus estudos, então assim, as minhas atenções eram sempre para mim. Quando eu entrei numa nova realidade, um novo país, e tive que lidar com supermercado, português, falam que português e brasileiro é tudo igual, é engano, tá? Depois que você acostuma, sim, hoje eu entendo muito bem, mas no início, todo mundo que chega aqui no início tem uma certa dificuldade para lidar com o português, tem uma certa dificuldade para entender o português, né, que é, na verdade, é o sotaque do português, aquelas palavras que eles, vogais que eles colocam para dentro, que eles engolem, né? E até eles mesmo falam que o brasileiro fala assim com as vogais, com os sons todos abertos, assim, né? E o português tem uma coisa de algumas palavras, algumas vogais não sai assim, né? E até briga assim, parece que tá com ovo na boca. Eu brinco com o pai do Matias, né? Que ele é português, eu brinco com ele, parece que tá com ovo na boca, fala direito, brincando, né? Mas tem essa. Então eu tinha essa questão quando ia na farmácia, quando ia ao médico, quando ia ao supermercado, às vezes não compreendia muito o que as pessoas estavam falando, né? Então tinha isso que era uma grande novidade para mim, tinha novidade de ter um relacionamento, ter um relacionamento com a pessoa, de ter uma casa, eu ter que ser responsável por essa casa. Então era muita novidade para mim. No Brasil eu não morava sozinha, eu morava com a minha irmã mais velha. Então, morar sozinha, um relacionamento e ainda uma criança, para mim era muito novidade. Então, então eu tinha muitos medos. E ter esses medos fez com que eu não desse conta de muitas coisas. Fez com que eu ficasse muito angustiada e também as minhas emoções foram para o fundo do poço. Então, o medo fazia eu reclamar, o medo fazia eu dormir com medo e eu atraía mais disso, né? Porque as energias é assim, você atrai mais do mesmo, você atrai aquilo que você é, porque você vibra no seu campo. E aí eu atraí mais situações para ter medo, até que eu conheci o Ho'oponopono, falo sempre aqui, porque o Ho'oponopono foi o segundo divisor de água da minha vida, que o primeiro foi o livro Segredo, o Ho'oponopono foi o segundo, porque me abriu o leque, o entendimento sobre energia, sobre crenças, sobre aquilo que eu preciso liberar, aquilo que eu preciso parar de fazer. E uma das coisas que eu trabalhei muito para liberar em mim foi o medo, a energia do medo. E as coisas depois foram melhorando, fui tendo mais coragem, mais confiança, né? Até mesmo para gravar vídeo aqui no YouTube, eu fui tendo mais coragem, mais confiança, confiança naquilo que eu estava passando, aquilo que eu estava aprendendo. E aí sim as coisas começaram a melhorar, porque o medo fazia ou eu ficar muito angustiada, muito triste, vibrando nessa energia, ou fazer eu reclamar muito, né? Então observa aí se você, o que está acontecendo, qual é o medo que você tem por trás dessa situação que você está vivendo, você está experienciando. Então analisa aí, né, para que você possa também limpar essa energia do medo, limpar
para você ter mais coragem para agir, porque quando nós não estamos com medo, nós temos o quê? Coragem, né? Então tem coragem para agir, coragem para falar aquilo que é necessário para a pessoa, coragem para dizer não, coragem para poder dar os passos necessários que vai fazer você chegar lá onde você quer. Então, quando você limpa a energia do medo, você passa a ter coragem. E isso vem naturalmente. Quando pensa que não, você já está fazendo tal coisas. E aí, é claro, você vai ter novos resultados. Então, observa aí por trás dessa situação qual é o medo que você tem. E partilha aqui com a gente. E uma outra situação, que se calhar você está ganhando menos dinheiro por causa disso, é a vergonha, se sentir culpado de estar fazendo algo errado por cobrar serviço. Eu, por muitos anos, eu tive essa mania de fazer sobrancelha minha, porque eu gosto de fazer minha sobrancelha. Hoje eu já não dou conta de fazer, eu vou na esteticista aqui ao lado, aqui abaixo, e ela trata direitinho ali com cera, com linha. Mas eu tive época que eu fazia minha sobrancelha, ó, sobrancelha de um, sobrancelha de outro, e não cobrava, né? As pessoas iam lá direto fazer minha sobrancelha. Ah, Carlinhos, faz minha sobrancelha? Eu fazia. Então, às vezes, você pode estar perdendo de ganhar dinheiro porque você sabe fazer algo, é especialista em fazer uma coisa, mas fica com vergonha de cobrar. Outra coisa que fez com que eu perdesse muito dinheiro por muito tempo. Quando eu estava partilhando meus vídeos, eu achava que era um absurdo eu cobrar para ensinar, para dar um curso e tal. E aí, com o passar do tempo, com a limpeza da energia do não merecimento, né? Porque quando você faz algo, claro que podemos fazer sim, algo por caridade, é claro que podemos sim ajudar pessoas. Mas se você pode tornar isso o seu trabalho, por exemplo, se você for se tornar especialista em fazer sobrancelha, em colocar cílios, em mexer com cabelo, se você for se tornar um especialista, você precisa comprar curso, você precisa investir em curso, precisa investir em tempo, né? Então, não dá para você realizar outro tipo de trabalho para você focar nesse. E por que não cobrar? Quando você vai no salão, você não paga? Se você vai fazer uma consulta particular, você não paga? Se você vai no psicólogo, você não paga? Então, por que você não pode cobrar também para poder fazer serviços que vai ajudar outras pessoas? E aí eu comecei a trazer esse entendimento, né? Que eu posso me especializar nisso, como eu me especializei, comprei muitos treinamentos, fiz muitos treinamentos para aprender para mim, né? Para mudar a minha vida, e a partir de mudar a minha vida, a contribuir, continuar contribuindo para a mudança da vida de outras pessoas. Outro dia mesmo, agora eu faço ativações de arquétipo na energia da pessoa. Não é só uma ativação de arquétipo te orientando você a usar esse tipo de arquétipo. Hoje eu faço ativação de arquétipo na sua energia, através do seu mapa astrológico, nos seus interesses, faço movimentação de energia para aquilo que eu estou criando, né? Porque eu crio a tela de descanso do celular para o aluno, né? Para a pessoa. Eu faço ativação para proteção da tela de descanso da pessoa, proteção energética. Eu faço ativação de neutralização do lado sombra do arquétipo da pessoa. Então hoje eu faço todo esse trabalho, além dos outros trabalhos que eu tenho também, né? Dos outros treinamentos. Mas para mim me tornar especialista nisso que eu estou fazendo e em tantos outros que eu fiz, outro dia eu comprei um treinamento que me ensinou a fazer isso que eu estou fazendo, né? E é isso que dá resultado. E também, ou seja, eu estou investindo na minha energia, estou investindo no meu conhecimento para transferir ele para outra pessoa. Se eu faço isso aqui 100% gratuito, se eu não torno isso o meu trabalho, eu não tenho nem tempo para sentar aqui e falar com vocês sobre isso que eu estou falando agora, né? Porque quando eu sento para gravar vídeos, eu fico ali, são 3 horas gravando vídeos, são 10 vídeos que eu gravo às vezes no dia. Se eu estivesse trabalhando, né, em outro local, fora, eu não teria esse tempo. E aí como que eu iria ganhar o meu dinheiro, né? Como seria o meu ganha-pão? Então, quando você se cobra, você diz que é impossível, é ruim, é feio cobrar para ensinar. Eu vejo muito isso no YouTube. Mas a pessoa, você vai lá para o seu trabalho de graça, se o seu patrão te atrasa, como é que é? Como que você fica quando o seu patrão atrasa? Quando a empresa atrasa, como é que você fica?
né? Então, o nosso trabalho é sempre servir o outro. E nós temos esse retorno de alguma forma, seja financeiro, seja um retorno energético, e tem trabalho que eu faço parte sem ser pago, né? Os grupos, né? A nossa comunidade, eu tenho 2 comunidades, eu faço trabalho gratuito ali nessas comunidades. Né? E no YouTube também, eu trago aqui muitos vídeos gratuitos. Então, eu equilibro essa balança, eu não posso só dar, eu também tenho que receber. E é o que eu indico para você. Você não pode só dar, senão você bloqueia o seu receber. E também não pode só receber, que você entra na energia do mendigo e bloqueia o fluxo do equilíbrio, do dar e receber. A energia do mendigo que eu falo é aquela. O mendigo, ele tá sempre em falta. Sempre em falta. Ele tá sempre pedindo porque ele não tem. E qual a energia que eu gosto de produzir? A energia do dar, né? Do comprar. Eu compro porque eu tenho. Eu dou porque eu tenho sobrando. Eu dou, não desequilibro a minha energia para dar para o outro. Eu não tiro todo o pão do meu prato para me dar para o outro, não. Porque isso não é bonitinho, não. Você pode dividir o seu pão no meio, metade para você e metade para ele, né? Porque quando você está, por exemplo, no avião, o que eles mandam você fazer primeiro? Coloca ali ó, a máscara primeiro em você para depois atender quem está do seu lado. Então isso tem que manter equilibrado, a energia do dar e receber. Então eu não posso só fazer trabalhos gratuitos, porque eu bloqueio o meu fluxo do receber, bloqueio o fluxo da abundância. Então, eu estou sempre buscando por equilibrar, estou sempre dando de forma gratuita e também estou sempre dando de forma pago, né? Tem treinamento meus, tem cursos meus que eu cobro, e tem treinamentos, tem cursos que eu não cobro. Então, estou sempre equilibrando essa balança e eu sugiro que você observe aí como que está a sua balança do dar e receber. Tá dando muito? Tem muita gente sugando aí você? Isso bloqueia o seu fluxo do receber. Então, você tem que estar pronto para receber, que tem gente que não está pronto para receber, tem gente que acha que não, não vou cobrar por isso. Não precisa pagar, não. Se eu faço alguma coisa para uma pessoa e eu combinei com ela, eu vou fazer para você, vou fazer gratuito, tá? Não vou te cobrar, não. E se a pessoa vem me pagar, eu recebo. Eu não falo não precisa. Porque se eu falo assim, ó, não precisa não. Estou bloqueando o meu fluxo da abundância. Então, me deu o dinheiro porque eu sou merecedora. Então, eu recebo. Ok, não era esse o combinado, mas você quer me pagar? Eu não nego a energia do dinheiro. Ok? Então, eu gosto sempre de fazer isso, não negar a energia do dinheiro, mas também observo como é que está o meu equilíbrio. Estou dando demais ou estou ganhando demais? Então, eu sugiro você fazer isso, e isso é com tudo, tá? É com dinheiro, é com ajuda, é com energia, é com ouvir. Às vezes você tá aí sempre ouvindo todo mundo, mas quando você precisa, né? Às vezes nós precisamos sim, eu falo que não é bom você contar os seus problemas para o outro, mas às vezes nós queremos, nós somos seres humanos, né? Queremos alguém que seja do nosso lado, que nos agrade, que fale coisas que é gostosa de ouvir. Mas se você tá com essa pessoa que só quer ouvir, só quer jogar ali a energia dela em cima de você, e quando você precisa de atenção, ela não está ali pronta para você, cuidado com isso. Equilibra a sua energia. Então, fazer o Ho'oponopono para isso, para sua energia, para você, para limpar a sua energia, para equilibrar, é muito bom. Mas é necessário que você também observa o que você está aceitando de mais e o que você está aceitando de menos. O que você está fazendo de mais e o que você está fazendo de menos. Porque a energia tem que se manter equilibrada para que o fluxo seja contínuo. Tá? Senão fica ali com a vida com altos e baixos. Então observa aí. Se girou uma chave, comenta aqui que ela girei uma chave. A partir de agora eu tenho que fazer isso, isso e isso. Ok? Partilha conosco. Então esses foram os 3 sinais que eu identifiquei durante a minha jornada de autoconhecimento. O que mudou a minha vida depois que eu mudei esses 3 sinais. Depois que eu mudei essas 3 energias. Da reclamação, do medo das situações e do medo de fazer venda, né? De eu se culpar por vender. Hoje eu não me culpo, hoje eu vendo meu trabalho, eu falo com confiança, porque é o que eu ensino a você a ganhar dinheiro com confiança, a você viver com confiança, responder a vida, responder as pessoas com confiança, com autoridade, com entendimento.
Então, é isso que eu vivo, é isso que eu ensino e é isso que fez com que minha vida saísse de A para B para C, né? Sair de uma vida de 100% escassez para viver uma vida próspera, abundante, feliz que eu vivo hoje aqui em Portugal. E se esse vídeo fez sentido para você, deixa o seu like, que é a forma, né, de eu entender que você gostou desse vídeo. Envie ele para mais pessoas. Se inscreva aqui no canal e veja os outros vídeos que eu posto aqui também, que tenho certeza que vão contribuir para que você viva uma vida mais próspera, saudável, abundante, feliz, com a energia equilibrada, com a energia certa que vai levar você para onde você deseja. Ok? Um beijo no seu coração e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.